bem-vinda à aula 2. Bom, nessa aula nós vamos aprender alguns cumprimentos, do dia a dia em japonês. Bom, primeiramente, a primeira palavrinha que a gente vai aprender aqui é cumprimentos. Então, em japonês é aisatsu. Tenta pronunciar aí você também. Aisatsu. Ok? Acho que você já deve ter feito a aula das vogais, né? Então, provavelmente você já deve ter reconhecido, ó, essa primeira e a segunda letrinha. Então, nós temos aqui o A e o I, né? Aisatsu. Bom, vamos lá então. Primeiramente, como se diz bom dia? Então, bom dia, você vai ter duas formas de falar. Primeiro no formal e depois no informal. O formal, ele fica assim. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Então, esse yo aqui do final, a gente não vai pronunciar esse último yo. A gente vai só prolongar. Então, fica ohayou. Depois, em seguida, gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Tenta pronunciar também. Mais uma vez, vamos lá. Ohayou gozaimasu. Muito bem. Bom, agora vamos para o informal. No informal, a gente vai falar, então, somente o ohayou. Ohayou. Só isso. Então, novamente. Ohayou gozaimasu. Agora, informal. Ohayou. Isso aí. Agora, logo em seguida, vamos aprender o boa tarde ou olá. Então, nós temos aqui o konnichiwa. Konnichiwa. Eles costumam dar uma prolongadinha no final. Konnichiwa. Isso aí. Então, esse é o boa tarde e o olá. Então, nós vamos ver aqui uma curiosidade sobre o konnichiwa, a forma de escrita dele, né? Porque aqui na forma de escrita, ó, essa letrinha aqui, na verdade, a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, ela não é o a leitura dela. Na verdade, ela é o ha, né? Se a gente for ver lá nos alfabetos, né, em japonês, ele será o ha. Porém, então por que que, né, quando a gente coloca com konnichiwa, ele fica a leitura de wa e não ha? Então é o seguinte, nos tempos antigos, esse konnichiwa era o início de uma frase. Então esse, na verdade, essa parte wa aqui, ele era uma partícula, ele servia para ligar a frase, né? E o wa, a partícula wa, ela é escrita da mesma forma que o ha, só que ela se lê wa. Então, ó, quando a gente falava antigamente lá, né, konnichiwa, era a mesma coisa de hoje é. Então, esse wa, ele seria como se fosse esse aqui, né? Então, ele funcionava como partícula, ele ia ligar uma frase, a pessoa ia falar, hoje, tal, 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 né? Tipo assim, konnichiwa, hoje é segunda-feira, por exemplo. Mas, né, apesar de muitos anos terem passado, até hoje, os japoneses, eles usam ainda, né, o ha como leitura de wa. Então, por isso, esse konnichiwa, esse hoje se tornou o konnichiwa que a gente conhece até hoje, que é o olá ou boa tarde. Uma forma, né, de você cumprimentar alguém. Então, essa explicação, né, do porquê que no final ali a gente usa o ha, mas a leitura dele não fica ha, e sim wa, né? Fica konnichiwa e não konnichiha. A mesma coisa vai servir para o boa noite. Então, boa noite também, ele vai ter um ha no final, mas a leitura dele, né, a pronúncia dele vai ser wa. Então, vamos lá. Como dizer boa noite? Então, nós temos aqui, ó. Konbanwa. Konbanwa.
konbanwa. Então, esse konbanwa você vai usar para dar boa noite, mas assim, ao cumprimentar alguém na rua, né? Você tá à noite ali andando e, né, alguém tá cruzando ali, ou você, né, e você, tipo, levemente dá uma inclinada na cabeça, né, e faz, né, konbanwa. Então, esse será, né, o uso do konbanwa. É mais para cumprimento mesmo ali, no dia, né? No dia a dia, quer dizer, durante a noite, e mercado, se você encontra com algum conhecido, então, né, pode dar um olá para a pessoa à noite. Tá, mas existe outro boa noite, que é o boa noite que a gente dá na hora de dormir, né? Ou na hora que a gente está, tipo, saindo da casa de uma amiga e a gente vai se despedir da pessoa. Geralmente, a gente vai falar em português bom descanso. Então, seria mais ou menos esse uso aí, né, desse outro boa noite. Seria tipo assim, um bom descanso, né, para você, uma boa noite para você, nesse sentido. Então, qual que vai ser a pronúncia dele? Bom, temos duas formas novamente, temos no formal e no informal. No formal, ele fica oyasumi nasai, oyasumi nasai, oyasumi nasai, né, oyasumi nasai. E no informal? No informal, ele vai ser oyasumi, oyasumi, né? Oyasumi. Então, esse aqui é mais para você se despedir mesmo de alguém, né? Ou quando você estiver indo dormir. Então, por exemplo, você está na sua casa, você e seu marido vai dormir, aí em vez de você falar, bom descanso, né? Boa noite para você. Não, você tenta usar essa palavrinha, você fala para ele, né? Oyasumi, né? Que é um boa noite. Oyasumi, tá ok? Entendeu? Muito bem. Vamos lá então para o próximo. Bom, a próxima palavrinha então que a gente vai aprender agora vai ser perguntar, né, se a pessoa tá bem. Tudo bem, né? Está tudo bem com você? Então a gente vai usar genki desu ka? Essa forma aqui de perguntar. Genki desu ka? Genki significa bem, né? A pessoa que está forte, saudável, ela está bem. Então é genki. E o desu ka? Des é um finalizador de frase. Ele é na afirmativa. Só que quando a gente coloca o ka no final, vira uma pergunta, um ponto de interrogação. Então, em vez dele estar afirmando que ele está bem, ele está perguntando, né? Genki desu ka? Tudo bem? E outra dica de pronúncia, né? No final é desu ka. Mas a gente não vai pronunciar esse su. É como se, tipo, nem tivesse esse u aqui, ó. Então, na hora de pronunciar, vai ficar desu ka, né? Genki desu ka? Genki desu ka? Tudo bem? Aí a resposta. Sim, estou bem. Então vai ficar. Hai. Hai é sim. Hai. Genki desu. Sim, estou bem, né? Hai, genki desu. Ou se não, no informal, você só vai falar genki, genki. Então, se por acaso você quisesse fazer essa mesma pergunta, só que no informal, era só você tirar o desu ka, né? Porque o desu ka, ele deixa a palavra mais formal, mais polida. Então, vai ficar tipo assim, genki, só que você tem que dar essa entonaçãozinha, né? Tudo bem, tá bem, né? Genki, aí você responde genki, né? Ou senão, o sim no japonês, no informal, em vez de hai, ele fica. Então você pode falar genki. Então é tipo, sim, estou bem. Desculpa da minha voz, eu tô meio gripada ultimamente. Mas vamos lá. Então, ó, sim, no informal, ficaria o um. Vou até colocar aqui em hiragana. Um. Então, ó, depois desse, né, você poderia falar genki, né? Sim, estou bem. Embaixo também, ó, ficaria assim, né? Aí depois, né, genki. Tá,
Eu ensinei a falar que sim, estou bem, mas e o não no negativo? Como é que será que fica? Vou colocar aqui também. Então, ó, se você quer falar assim, não, não estou bem. No formal vai ser ie. Então, ó, não em japonês, no formal é ie, ie. Só que o ie também serve para um outro uso. A gente vai descobrir numa próxima aula. Mas aqui, né, seria um não, não. Ie. Aí fica. Vou colocar aqui agora os alfabetos. Muito bem, então vai ficar assim. A pronúncia, como é que seria? Não. Ie, não estou bem. Genki janai desu. Então, você vai usar o janai. O janai, ele serve para negar. Ele serve para negar. Você vai falar que não, não estou alguma coisa. Então, ó. Ie, genki janai desu. Não, não estou bem. E no informal, como é que ficaria? No informal, vai ser assim. Vamos usar novamente o né? Só que dessa vez, diferente do que a gente usou do sim, a gente vai falar duas vezes o u. Então vai ficar vai prolongar, ó. Então, para eles, quando a gente prolonga, faz é um não e não sim. Então a pessoa pergunta no informal: Genki, tudo bem? Aí você, Genki janai, né? Então é só tirar o des, já fica informal. Genki janai, né? Genki janai, ok? Muito bem. Obrigado em japonês. Temos várias formas, né, de falar a palavra obrigado. Bom, então a forma mais comum, né, no formal, mais conhecida, ela é arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu. Então, sobre a pronúncia, aqui também no obrigado, ele vai ter um U no final, mas a gente também não vai pronunciar ele, vai servir só para prolongar. Então, em vez de falar arigatou, a gente vai falar arigatou, né? Só prolonga. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Falando rápido, né? Arigatou gozaimasu. Informal. No informal vai ficar só arigatou. No português a gente sempre escuta o pessoal falar arigatou, né? Mas não é arigatou. Não para aí no to só. Ele dá uma prolongada, né? Arigatou. Arigatou. Vai ficar assim. E outra forma também de agradecer é o domo. Domo. Então, novamente, a gente tem um U aqui no meio, uma vogal, mas a gente, né, não pronuncia. É só para prolongar. Então, em vez de domo, vai ficar domo. Domo. Então, ele pode ser usado, né, também como uma saudação também com conhecidos. Às vezes você está cruzando com alguém, né? Daí você fala, ah, domo. Né? Eles falam, ah, domo. Também, né, é como se fosse uma forma de cumprimento. Mas também serve para usar como um obrigado, domo. E por último, nós temos o obrigado bem abreviadinho, que é bastante usado entre os jovens, assim, lá no Japão, né? Que é o azazu. Azazu. E eu acho que os homens também usam bastante. Então, ele é bem abreviado. É o A, o za do gozaimasu, né? E o último su no final. Então ficou só azazu. Azazu. Acho que você não vai usar muito. Acho que é melhor usar mais, né? O arigatou mesmo. Arigatou.
Bom, logo em seguida nós temos o de nada. Bom, como você pode ver, tem várias formas, né, de falar um de nada. Então, vamos lá. Primeiramente, esse aqui, ó. Não foi nada, né? Imagina. Então, você pode falar tondemonai desu. Tondemonai desu. Se alguém fala arigatou para você, você responde tondemonai desu. Né? Não foi nada, imagina. Ou senão, você pode falar yaku ni tatete yokatta desu. Yaku ni tatete yokatta desu. É também, tipo, fico feliz, né, que eu tenha sido útil, que eu tenha ajudado. Aqui nós temos, ó, isso pequeno na palavra, né? Então, a gente não vai pronunciar ele, a gente só vai dar aquela pausa, né? Então, vai ficar yokatta. A gente não vai falar yokatsuta, a gente não vai pronunciar ele, só yokatta. Né? Então, yaku ni tatete yokatta desu. Ou temos também, né, o mais usado lá também, que eu escutava bastante, que era esse aqui, ó. Kochira koso, arigatou gozaimasu. Que seria um não. Seria tipo um, não, eu que agradeço, obrigado, obrigada eu, né? Seria mais ou menos isso. Obrigada eu que agradeço, né? Kochira koso, arigatou gozaimasu. Temos também, que a gente vê bastante, que o pessoal me ensina nos livros, que é o do itashimashite. É, o pessoal fala muito. Do itashimashite. Mas no dia a dia, eu quase não ouvia eles falando. Mas não é que está errado, você pode usar, né? Mas quase. O que eu escutava mais mesmo eles falando, é esses dois últimos aqui, ó. Iie, kochira koso. Né? Iie, kochira koso. Seria um de nada, né? Eu que agradeço. Não, eu que agradeço. Ou se não, né? Iie. Iie. Né? Arigatou gozaimasu. Ah, iie. Eles falam, né? Não, por nada, né? Não foi nada, não. Então, lembra que, ó, o iie, a gente não vai usar ele só para falar não. O iie também serve como se fosse um de nada. Por isso que eu falei, né, que ele teria dois significados que a gente aprender mais na frente. Então, é esse aqui, ó. Iê é um não, ou se alguém falar obrigado para. Se você falar, né, melhor, obrigado para alguém e alguém te responder com um iê, ele não tá falando não, ele tá falando de nada. Tá ok? Bom, agora, em seguida, nós vamos ver o desculpa. Né? Como se diz desculpa em japonês? Tem várias formas também de se falar isso. Né? Mas eu vou ensinar aqui algumas das mais usadas lá. Primeiramente, o de cima, né? Sumimasen deshita. Sumimasen deshita. É um desculpa. Só que esse sumimasen, ele também vai servir para você pedir licença para alguém. Ou você está no restaurante e quer chamar um atendente, né? Você pode falar sumimasen. Geralmente eles não nem fazem assim com o dedo, é tipo uma mãozinha assim, né? E outra coisa, a respeito da pronúncia, na escrita se escreve com mi, fica sumi, mas na hora de pronunciar, geralmente eles usam o i, então fica sumimasen, sumimasen, né? Então, o primeiro, sumimasen deshita, né? Sumimasen deshita. É um sinto muito, me desculpe. Aí, abaixo, né, depois do sumimasen, temos o moshiwake gozaimasen. Esse aqui é um desculpa, mas geralmente mais usado em comércio. Então, tipo assim, um atendente pedindo desculpa, né, para um cliente. Então, eles falam isso. Moshi wa gozaimasen. Né, você vai ouvir bastante eles dizer isso. Ah, me desculpa, mas, né, tá faltando esse produto, não tem como, né? Então, eles vão falar, moshi wa gozaimasen. Então, sinto muito, me desculpa. Temos também o moshi wa kenai. Moshi wa kenai. Que também é um desculpa. E os dois últimos são os mais usados lá no dia a dia, que você vai escutar bastante, que é o gomen nasai. Gomen nasai. Ou se não, no informal, gomen. Gomen. Então, os brasileiros, eles usam bastante lá
acontece, né, qualquer coisinha, ai, gomen, eu esqueci, né? Tipo, ai, me desculpa, eu esqueci. Então, gomen, você vai usar bastante lá no Japão. Gomen nasai e gomen.